Glória a Deus, graça e paz, queridos. Tá tudo bem? E o clima, tá bom aí? Tá com frio ou não? Tá frio, né? Mas tá bom, né? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Que bom estarmos juntos nesta quarta-feira. Estamos trabalhando o tema Minha Fé Tem Fundamento. E é muito importante nós sermos ministrados, ensinados, aperfeiçoados pela palavra de Deus. Eu creio em milagres e é muito bom termos cultos de milagres, reuniões de milagres, reuniões para sermos cheios do Espírito Santo. Todos esses cultos, essas reuniões são importantes. Mas eu creio que nesses dias o Espírito de Deus quer nos levar a uma nova dimensão de entendimento, de compreensão da sua palavra, para que sejamos consolidados e inabaláveis na nossa fé. Amém, queridos? Que nenhum vento de doutrina nos tire do prumo, mas consolidados de verdade. E a minha oração é para que você permaneça firme, ouvindo a palavra, inclinando os seus ouvidos, para receber aquilo que Deus tem para você nesses dias. Uma obra gloriosa e maravilhosa Deus está por fazer na nossa vida e através das nossas vidas. Deus quer que você seja um canal da manifestação da glória dEle. Deus quer te usar com poder e autoridade para pregar o Evangelho. Deus quer usar você para curar os enfermos. Deus quer usar você para ressuscitar os mortos. Diga amém. É para você que crê. Este é o firme fundamento da nossa fé, o sacerdócio universal. Por tanto tempo o diabo enganou a igreja, dizendo que apenas alguns eram separados, e foram separados para o desenvolvimento da obra. Milhares de pessoas ficaram como que com o vírus, dizendo que não tinham sido chamados para a obra, simplesmente para estarem ali assistindo um culto. Por muitos anos, por séculos e por gerações, este conceito, esta ideia entre o clero e os leigos fora colocado na mente das pessoas. Mas nesses últimos dias o Espírito Santo está fazendo uma obra maravilhosa, extraordinária, e nós estamos entendendo a nossa chamada sacerdotal. Todos nós fomos chamados para um sacerdócio universal. Você pode entender isso? Então dê um aplauso ao Senhor pela sua própria vida. Parabéns para você que prosseguiu na caminhada e na jornada dentro da chamada por esta causa. Eu me coloco de joelhos. E agora neste mês de agosto entramos na ministração deste tema, e quando chegarmos em setembro nós vamos derrubar os gigantes. Amém? As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas. Vamos compreender e entender o nosso lugar em Cristo Jesus, e você será inabalável na sua fé e vai prosseguir na caminhada e na jornada, independentemente de qualquer circunstância ou situação. Glória a Deus. Independentemente do que tenha acontecido ao seu redor, você vai prosseguir. Se os ventos são favoráveis ou se os ventos são contrários, se as pessoas te chamam de bonita ou te chamam de feia, te chamam de simpático ou de algumas outras coisas, independentemente de qualquer coisa, você vai prosseguir na sua fé. Por quê? Porque há um fundamento dentro de você. O fundamento da nossa fé é Cristo. O fundamento da nossa fé não são as coisas. Graças a Deus por isso, porque as coisas passam. O fundamento da nossa fé não está na nossa formosura, na nossa beleza, porque até a nossa formosura e a nossa beleza, alguns conservam, né? Quando o Tom Jobim fez a canção Garota de Ipanema, vocês se lembram dela? Agora colocaram a Gisele Bündchen para entrar no lugar dela. Mas aquela garota de Ipanema ainda continua bela. Envelheceu, mas o envelhecimento faz parte da nossa caminhada e da nossa jornada de amadurecimento. Amém? E também o nosso envelhecimento não pode nos tirar do foco, nos tirar do propósito, achando que as coisas já ficaram para trás. As coisas boas estão diante de nós. Diga glória a Deus. Diga, minha fé tem fundamento
Vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 15 diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até a vós disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se uvas e espinheiros, ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que dá bom fruto é cortada e lançada. Toda árvore que dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Toda árvore que não dá bom fruto. Acontece o seguinte: eu passei a tarde estudando e lendo, mas para estudar e ler tem um mistério, tem um segredo, eu uso um óculos. E falou: apóstolo, então por que você não usa óculos aí quando está lendo? É porque eu quase decorei o texto, então eu faço de conta que estou lendo, estou brincando. Mas olha só, se você me der uma outra Bíblia, eu me acostumei tanto com a minha Bíblia, que eu sei assim mais ou menos onde já estão os textos. Estão marcados na minha memória. E até as palavras que eu falo, muitas vezes eu falo já assim. Então muitas vezes eu pulo alguma coisa. E aí vocês perdoam a minha falta de vista, não de visão. A minha visão está perfeita. Alguém disse: pô, já passou dos 40. Já passei dos 40. Já passei dos 50. Mas ainda não cheguei nos 60. Então estou no caminho, mas ainda enxergo bem. E vou lendo aqui sem óculos. Até quando eu não sei. Ai. Alguém diz: você usa lente? Não uso lente não. Glória a Deus. Que venha a unção da alegria sobre vocês também. A alegria, ela cura. O sorriso cura. O coração alegre formoseia o rosto. Fala: apóstolo, não tem problema não. Eu vou dar risada dos problemas. Glória a Deus, diga glória a Deus. Vamos lá. Não se pode. Versículo 18: não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai entrará nos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Diga: aquele que faz a vontade do meu Pai. Diga: aquele que faz a vontade do meu Pai. Interessante, queridos, nós temos muitas vontades, nós temos muitos desejos. Muitas das nossas vontades, elas são legítimas, e elas se alinham com a palavra de Deus. Elas se alinham com a palavra. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor, Ele te concederá os desejos do seu coração. Há uma vontade em nós, e Deus deseja atender o desejo do nosso coração. Deus deseja atender as nossas vontades. Mas há uma vontade de Deus. É importante que nós entendamos que há uma vontade, há um plano, há um propósito de Deus para as nossas vidas. E é importante que a mesma decisão que temos em nós, e a vontade de recebermos de Deus aquilo que desejamos, eu creio que há uma expectativa também no coração de Deus em relação a nós, para receber de nós aquilo que pertence a Ele, e aquilo que Ele nos chamou dentro de uma chamada e dentro de uma vocação. Você pode entender isso? Diga: uma vontade da parte de Deus. Diz o texto: não se pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim,
vós que praticais a iniquidade. Que terrível será. Como que pode alguém curar enfermos, expulsar demônios e até ressuscitar mortos? Como que pode alguém profetizar no nome dele e mesmo assim não ser conhecido por ele? A expressão é muito forte e muitas vezes nos choca. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Nesses dias estamos caminhando para a fundamentação da nossa fé, descobrindo qual é a vontade de Deus. E entre a nossa vontade e a vontade de Deus, abrirmos mão da nossa própria vontade, para que a vontade dele se cumpra em nós e através de nós. Você vai poder alcançar o mais alto grau de alegria, de gozo, de felicidade nesta terra. Quando? Quando ao invés de você trilhar o seu próprio caminho, fazer a sua própria vontade, abrir mão do seu próprio caminho, abrir mão da sua própria vontade, para que a vontade dele se cumpra na sua vida e através da sua vida. Você pode entender isso? Você pode viver a plenitude, que é impossível, até por algum tempo. Nós podemos levar as coisas, muitas vezes, e aparentemente caminharmos bem, mas à medida que nós vamos nos distanciando do propósito, nos afastando do propósito, é impossível que caminhemos na plenitude, sejamos completos. Nós só podemos nos tornar pessoas plenas e completas aqui na terra, vivendo no centro da vontade de Deus. E qual é o centro da vontade de Deus? Qual é o centro da vontade de Deus? É que possamos viver a chamada que Ele tem sobre as nossas vidas. Há um desígnio profético da parte de Deus sobre nós. Quando nós negligenciamos o desígnio profético, é impossível vivermos essa plenitude. Quando Jonas ele foi chamado e havia um desígnio profético sobre a vida dele, ele tentou por todos os meios fugir do seu desígnio profético, da vontade e do propósito que Deus havia estabelecido para a vida dele. A chamada sobre a vida de Jonas para pregar em Nínive não era fácil. Era como entrar hoje no território sírio, era como entrar hoje no Irã, no Iraque, esses países dominados pelo fundamento islâmico. Eram territórios assim. Naqueles dias já se tinha territórios dessa forma. Nínive era uma cidade sanguinária. Nínive eles construíam pirâmides com o crânio das pessoas que eles matavam. O que nós estamos vendo hoje é a repetição de tudo que já aconteceu no passado. E Jonas recebeu uma chamada da parte de Deus para ir para lá. Não tinha como ele viver um sossego ou descanso pegando uma outra rota. Ele tentou buscar uma outra rota. Tentou buscar um outro caminho que trouxesse uma satisfação para a sua alma e um alívio para a sua mente. Interessante que quando nós decidimos viver os desígnios de Deus, mesmo em territórios áridos, os territórios áridos se tornam territórios agradáveis. Mas quando fugimos da chamada de Deus, do propósito de Deus, mesmo que entremos num palácio, no palácio nós vamos viver tempos de angústia, tempos de escassez. Só é possível vivermos a plenitude de gozo, de alegria, de vida abundante, no centro do propósito, da chamada de Deus para as nossas vidas. No capítulo 7, versículo 24, aqui fala a respeito do fundamento. Quando ele faz essa recomendação a respeito da árvore boa e da árvore má, fala a respeito de frutos que nós produzimos. Ele diz: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porquanto estava edificada sobre a rocha. 26. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Quem traz esse ensinamento é o próprio Jesus. Ele fala a respeito dos fundamentos da edificação e da construção de uma casa. Há um paralelo entre a edificação e a construção de uma casa natural com uma casa espiritual. Quando se constrói uma casa onde você vai habitar nela, primeiro se coloca a base, o fundamento, e depois se edifica sobre o fundamento
uma das últimas coisas que se coloca na edificação e na construção é o telhado. Depois vem o quê? O acabamento, o arremate, a pintura e outras coisas mais. Mas o que mantém a casa em pé diante da tempestade, dos ventos contrários, não é a pintura, não são os ornamentos. O que mantém a casa em pé é algo que muitas vezes os nossos olhos não veem, os nossos olhos não contemplam. Aparentemente é a coisa mais insignificante, porque o que chama a atenção dos nossos olhos é aquilo que aparece ser. Quando nós olhamos para essa edificação, ninguém vê os fundamentos eles estão escondidos. Mas esta casa permanece em pé 40, 50 anos e não tem nenhuma rachadura, porque se colocou um fundamento bom, um fundamento correto, e a edificação foi construída sobre este fundamento. Jesus está falando a respeito da construção, da edificação da nossa casa espiritual. Ele diz que a casa que é construída sobre a rocha é aquela casa que é edificada na observação e na prática da palavra de Deus. O que nos leva a sermos firmes e constantes, inabaláveis, é observarmos, praticarmos a palavra. Não apenas ouvirmos a palavra, admirarmos as pregações, mas o que nos leva verdadeiramente a sermos consistentes na nossa fé, na nossa caminhada, naquilo que nós acreditamos, é a prática da palavra. Aqui fala a respeito de duas construções, duas edificações. A primeira casa construída sobre a rocha, a segunda casa construída e edificada sobre a areia. Os ventos, as tempestades, as intempéries sopraram sobre as duas casas. Foi o mesmo vento, foram os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Todos nós, queridos, passamos de tempo em tempo pelos mesmos problemas. Uma pessoa, quando ela se casa, ela passa pelos problemas e as guerras do casamento. Todos passam. Todos passam. Eu nunca tive um problema no meu casamento. Parabéns. Mas são exceções. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo: nunca tive uma discussão. Eu bati no peito e falei: miserável homem que sou. Ué. Mais de 30 anos de casado. O meu casamento hoje é maravilhoso, mas eu já passei por tempos tenebrosos. Tempos tenebrosos. Eu já vi o cão chupando manga. Mas Jesus, Ele pode. O que nos mantém é o temor de Deus, é a palavra de Deus que foi colocada no nosso coração. E não é porque alguém é bom não, mas é o fundamento que está lá dentro de você, que faz com que você permaneça. O temor de Deus envolve o seu coração. Tem solução, tá bom? O vinho melhor vem depois. Jesus é especialista em transformar água em vinho. Meu casamento está assim, mais ou menos, se é água, não sei se é vinho. Não tem mais ou menos, ou é água ou é vinho. E se é água, nós vamos profetizar, vai virar vinho. E aquele vinho da melhor qualidade. Ia falar um negócio aqui, deixa para lá. Jesus está dizendo: olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Agora, aquele que apenas ouve as minhas palavras e não as coloca em prática, é insensato, é tolo. Não vale a pena simplesmente ouvir. É bom ouvir uma boa palavra, não é verdade? Uma boa pregação é bom, é maravilhoso. Mas é muito mais que isso a nossa chamada. É colocarmos em prática, é vivermos os princípios. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 5. Algumas recomendações à igreja na consolidação e na edificação da fé. A carta escrita aos Hebreus, ela é interessante. Essa carta, ela fala a uma igreja que tinha alguns problemas de edificação, de construção, de desenvolvimento de fé. Interessante porque o escritor, ele percebe que era uma igreja que era um pouco preguiçosa.
Até para a questão de congregar, ele chamou a atenção: olha, vocês não gostam muito de congregar. E ele fala a respeito até deste tema. Queridos, o desenvolvimento e o crescimento espiritual depende de cada um de nós. Escute bem. Você pode estar ao lado do melhor mestre. Você pode se assentar a uma cadeira e ter diante de você pessoas que foram especializadas e, na verdade, investidas de autoridade e receberam o ministério de mestre. Mas se você se recusar a receber e colocar em prática, aquilo não vai causar efeito nenhum em você. Você pode se assentar você pode estudar em Harvard. Eu estudei em Harvard. Então, algumas pessoas não é que estudou, ele frequentou a aula. É diferente. Você estudar e frequentar a aula. Tem gente que frequenta a aula, vai à aula, cabula, alguns cabulam a aula, né? Tem gente que é capaz de ir à escola, não levar nenhum livro, não levar apostila, não levar um caderno para anotação. Mas eu estou procurando Pokémon. Tá bom. Os miseráveis colocaram até um tal aqui tem um Pokémon, pelo amor de Deus, não vai procurar o Pokémon agora, tá? Diz que tem um Pokémon aqui, a gente já pediu para tirar o Pokémon daqui. Vem cá, quando todos aqui passaram pela escola primária, tinha uns que tiveram que fazer libertação para estudar, mas estudar, né? Imposição de mãos, então a doutrina de imposição de mãos é importante, a gente vai ver sobre essa doutrina. Imagina uma criança vai para a escola, o pai se vai para a escola, filhinho, não leva material, só leva o lanchinho. O lanchinho não pode faltar. E tem uns coitadinhos que não leva nem lanchinho. Imagina indo para a escola de qualquer jeito. Ninguém vai para a escola de qualquer jeito. O pai que envia uma criança para a escola prepara o material, compra o material. Uma criança que vai para a escola, todo mundo com material, ela sem material. O que está acontecendo? Alguma coisa está errada. Então tem que trazer material. Nós temos aqueles a Bíblia. Tem que ter a Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, a gente deve ter aqui umas 300 Bíblias aqui atrás. As pessoas vão esquecendo a Bíblia na igreja, vão esquecendo a Bíblia, acho que não sabe nem onde esqueceu. E depois a gente deixa ali uns 6 meses, depois a gente começa a doar a Bíblia. É importante você ter uma Bíblia. Alguém já fala, já esqueci a minha, onde está? Depois fala com a Naná. Se ela já não deu para alguém... não autorizei a dar, mas ficou 6 meses na igreja, é o tempo suficiente, na verdade não procurou. É igual a identidade perdida no correio, vai no correio, se não está lá, tira outra. A importância de você ter com você a sua Bíblia, ter a sua agenda para fazer as suas anotações, o nível de diligência que você tem empreendido para o desenvolvimento da sua fé, da sua espiritualidade. Eu sei que cada um de nós viemos de um contexto religioso que muitas vezes era meio que desconectado. Queridos, nós temos a responsabilidade de trazer o ensinamento, a fundamentação. Agora, eu fico olhando o Levi, toda hora quer mamar. E a criança, quando ela quer mamar, que não dá mamar, o que ela faz? Chora, né? É a linguagem dela. Mas você já percebeu que quando a criança passa uma fase e começa a crescer, chega um momento que ela não quer comer? A mamãe fala, aviãozinho, já viu aquele negócio de aviãozinho? Não tem umas mães que fazem assim? E brincam com a criança, para dar. Tem criança que não quer comer. Todas as crianças que passam por essa fase, lá em casa não teve esse problema não. Todas as crianças passam por essa fase. Tem fase na infância que a criança não quer comer, é um sacrifício comer. E algumas outras comem demais, já entra dentro da geladeira, fica lá, né? Dentro da geladeira, onde você está? Estou aqui dentro da geladeira. Mas é assim que acontece. Criança, muitas vezes, ela gosta de brincar. A criança não assume responsabilidades. Não assume responsabilidades. Não quero responsabilidade, não. E na verdade, dificilmente alguém coloca sobre a criança responsabilidade, porque ela não tem responsabilidade. Olha o que o escritor de Hebreus ele fala no capítulo 5. Capítulo 5, a partir do versículo 10. Versículo 11. Versículo 11.
ele vai falando sobre os ensinamentos, as doutrinas e a fundamentação. Aqui ele fala de Jesus Cristo como grande sumo sacerdote, mas ele vai dizer assim no versículo 10: tendo sido Deus chamado sumo sacerdote, tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, a esse respeito temos muito o que dizer. Olha só, ele está falando de Jesus, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Fala assim: porra, não sei nem que negócio é esse. É verdade, muitos nem sabem, nunca ouviram nem dizer. O que é Melquisedeque? É de passar no pão? Não. Você vai receber essa doutrina, esse ensinamento. Não tem como a gente ser tão abrangente numa reunião discipulada como esta. Mas você vai lá na frente entender um pouquinho mais. Mas vamos prosseguir aqui. Versículo 12. Versículo 11. A esse respeito temos muito a que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornastes tardios em ouvir. Olha o que ele está dizendo. Nós temos muito a ensinar vocês. Algumas coisas de difícil interpretação. Mas é de difícil interpretação porque vocês se tornaram tardios, como, vou usar uma expressão forte, meio que retardado para ouvir e para receber. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, falando, o filho dele tem 20 e poucos anos, mas ainda tem comportamento de 16, de 15. E na verdade, quando a gente olha para os meninos, muitas vezes meninos de 28, 30 anos, estão entrando na fase do amadurecimento. E algumas meninas já com 23, 24 anos, parece que já está tudo definido na vida. Tem um negócio esquisito aí. Tem, queridos. Porque quando você olha para a Bíblia mostra a responsabilidade do varão, a responsabilidade do homem. O homem tem que ser homem de verdade, assumindo a sua responsabilidade, buscando este amadurecimento. Vou orar por você, tá, rapaz? A quarta-feira que vem nem vem para ouvir essa coisa. Vem, você vai ser edificado, você vai virar um hominho de verdade, homem de verdade. Pessoas que eram tardias. Olha, é interessante porque tem alguns assuntos na Bíblia que a gente muitas vezes não quer ouvir. Parece que são assuntos não interessantes, mas são interessantes. Uma criança, ela não pode ouvir qualquer assunto, não se discute qualquer tema, porque ela não compreende, ela não entende. Temas mais complexos são para pessoas já amadurecidas. Nós não estamos falando aqui, queridos, de cronologia de idade biológica, não, mas da questão espiritual mesmo. Algumas pessoas que se convertem, quando você se converte, você nasceu de novo. Ali você nasce de novo, você nasce como uma criança espiritual. Espiritualmente falando, é uma criança. À medida que você vai caminhando, você pode ir desenvolvendo a sua musculatura espiritual para o amadurecimento, para que você chegue a um nível de governo e de autoridade designada por Deus, de direito seu para exercer na terra. Queridos, se nós entendêssemos, se nós compreendêssemos essa dimensão tão poderosa de que nós somos em Cristo Jesus, nós deixaríamos esses sentimentos, e muitas vezes que nos oprimem, estaríamos vivendo uma nova dimensão. Mas nós vamos caminhar para lá. Mas saiba, não basta termos bons mestres, é importante termos. Não basta apenas termos bons pastores, que pregam e que ensinam bem, temos que ter, e é responsabilidade nossa, apóstolos. Quando nós olhamos para o cenário bíblico das igrejas primitivas, estes homens eram homens extraordinários, eles se moviam debaixo da unção, do poder do Espírito Santo, quase que na plenitude do ministério, e essas igrejas tinham problemas também. Faltava amadurecimento, faltava crescimento, faltava maturidade. E Paulo vai dizer assim, olha, versículo 12: com efeito, devendo já ser mestres. Olha o que ele está dizendo. Vocês já deviam ser mestres por causa do tempo decorrido. Vocês já se converteram há tanto tempo e já deviam ser mestres, mas ainda necessitais que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. Olha o que ele está dizendo. É necessário ainda continuar ensinando esses temas que fazem parte dos fundamentos, dos rudimentos dos oráculos de Deus.
O desejo do meu coração já era ir para um outro tema, um tema mais avançado, de maior complexidade das Escrituras, mas estou impossibilitado de fazer isso, porque na verdade já era tempo para vocês estarem nesta dimensão de maturidade, mas vocês ainda estão vivendo como crianças. É forte a palavra do escritor de Hebreus. Muitas vezes nos choca, mas é para nos chacoalhar mesmo, para que possamos crescer no entendimento, na revelação. Amém, queridos? Observe mais. Diz mais o texto: necessitais de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Nós vamos chegar lá. Você vai chegar lá, diga para o irmão, você vai chegar lá. Esse é o tempo, meu irmão, para o crescimento, para o amadurecimento. Não vamos retroceder na nossa chamada, no nosso posicionamento de fé. Nada e nem ninguém vai nos tirar do propósito. Isso é maturidade cristã. Uma criança se desvia do foco por qualquer coisa. Pega uma criança, ela tem um propósito. Se você fizer assim, uma balinha para você, ela já se desvia. Só chacoalha assim um negocinho assim, ó, ela já se desvia. Mas uma pessoa madura não. Nós sabemos para o que nós fomos chamados. Nós sabemos o propósito para o qual ainda estamos na terra. E nós vamos prosseguir para cumprir esta chamada. Amém, queridos? Escute bem. Nós estamos aqui para muito mais do que vivermos numa casa boa, termos um carro bom. É muito mais que isso, isso é muito pouco, isso é nada diante daquilo que Deus tem para a nossa vida aqui nesta terra. Você pode entender isso? Você pode ter a sua casa boa, você pode ter o seu carro bom, você pode ter não tem nenhum problema com isso. Tem algumas pessoas que vai para o lado contrário. Aqui ninguém vai fazer voto de pobreza. Aqui ninguém vai fazer voto da doutrina da linha franciscana. Agora, se você quiser fazer também, não tem problema. Se você quiser fazer um voto de rapar sua cabeça, você pode fazer. Tem alguns votos que você pode fazer. Mas quando você olha para os ensinamentos e a fundamentação bíblica, você vai poder viver toda essa dimensão, mas fundamentado e entendendo a chamada e o propósito de tudo isso. Tem um propósito em tudo isso. Diga, tem um propósito. Agora vamos entrar aqui no capítulo 6. O autor, ele quer entrar em outros temas mais fortes, alimentos mais sólidos. E ele vai se expressar dizendo aqui, olha, pelo que deixando os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. Prossigamos para a perfeição. Ele diz, não lançando de novo, primeiro, o arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, do ensino dos batismos, a imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e juízo eterno. E isso faremos se Deus assim o permitir. Ele fala aqui sobre seis fundamentações. Ele fala sobre o arrependimento, ele fala a respeito da fé, ele fala sobre batismos, ele fala sobre imposição de mãos, ele fala sobre o juízo eterno. É possível que alguns desses temas você apenas tenha ouvido distante, muito distante, mas não temos como entrar na profundidade de cada um desses temas, mas estamos preparando a escola de fundamentação bíblica para que toda a igreja seja processada no A, B, C, D, E, F, G, aprender mesmo, A, E, I, O, U, toda a fundamentação bíblica. Quantos desejam? Amém? Glória a Deus. Temos já as salas de formação, estamos trabalhando arduamente na preparação de materiais, onde você vai ser moldado e aperfeiçoado, ensinado e ter a possibilidade de viver esta plenitude de maturidade. Quantos desejam isso? Vamos lá, diga arrependimento. Uma das primeiras experiências na vida cristã é sermos processados em arrependimento. Quando nós ministramos na semana passada,
a respeito da igreja primitiva. Quando o apóstolo Pedro prega a palavra, as pessoas começaram a ser tocadas nos seus corações, compungidas nos seus corações, e elas vieram aos apóstolos e perguntaram: o que nós devemos fazer? Qual foi a primeira palavra que foram liberadas sobre eles? Arrependei-vos, arrependei-vos. Arrependimento. Arrependimento fala de mudança de direção. Não é compatível uma vida cristã na prática do pecado. Hábitos e costumes de outrora já não devem fazer mais parte da nossa caminhada e desenvolvimento da nossa fé. Você pode entender isso? Aquele que nasceu de novo, a Bíblia diz que ele não vive pecando e o maligno não lhe toca. Isso não quer dizer que nós não pecamos, nós pecamos, mas o pecado não é uma prática constante, um hábito mais na nossa vida. Arrependimento fala de mudança de direção. Mudança de direção. Algumas pessoas, elas podem até estar no meio, mas não ser, apenas estar. O que Deus deseja é que você não apenas esteja na igreja, você se torne a igreja dele. É diferente. A chamada para vivermos o evangelho é vivermos o cristianismo autêntico, não apenas o cristianismo nominal. Nós podemos nos auto-intitular cristãos, mas o que é verdadeiramente ser um cristão? É ser reconhecido pelos atos e pelo nosso comportamento e termos em nós esta identificação. Nas coisas mais simples, no relacionamento pessoal, no relacionamento familiar, no relacionamento com as pessoas, no relacionamento no trabalho, no comércio, em tudo. Coisas aparentemente que a gente nem toca nem fala, mas básicas da vida comum. A mentira e outras coisas que aparentemente para algumas pessoas são insignificantes, não tem sentido. Mas a própria mentira não convém ao cristão autêntico, verdadeiro, a prática. Amém, queridos? Glória a Deus. E outras coisas mais que depois seremos ampliados no nosso entendimento. Arrependimento é princípio básico para a entrada no reino. Precisamos ser processados em arrependimento. Atos 2,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. É impossível uma pessoa desfrutar de paz perfeita, a não ser que a sua mente seja cauterizada, vivendo no pecado. É impossível. Uma pessoa que vive na prática do pecado, a não ser que ela tenha a mente cauterizada, que ela já não sinta mais. Sabe o que é uma mente cauterizada? É como uma ferida cauterizada. Você olha e parece que não tem nada, mas por baixo está podre. O olho assim, parece que não sente mais nada, não sente mais nada. Tem pessoas que têm feridas que elas não sentem mais nada. E algumas pessoas têm a mente cauterizada. Mas o Espírito de Deus, ele trabalha em nós. E quando nós pecamos, entristecemos o Espírito Santo, e muitas vezes vem a tristeza sobre a nossa alma. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Se nós o entristecemos por causa da prática do pecado, nós também ficamos tristes. Diga arrependimento. Diga arrependimento. Segundo lugar, a fé. É o que o escritor de Hebreus está falando a respeito dessa doutrina básica. Não lançando de novo o fundamento. Não precisa inventar mais nada. Já está aqui. As doutrinas elementares. Arrependimento. Depois ele fala a respeito da fé. A fé é o firme fundamento. Que a nossa fé, ela pode ser desenvolvida. O pastor, ele não é o responsável pela sua fé. Deus não é o responsável pela sua fé. O responsável pela sua fé é você mesmo. Diga para o seu irmão: você é o responsável pela sua fé. Nós fomos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A fé foi derramada sobre nós, e você pode batalhar diligentemente para a edificação da sua fé. Ouvi algo que diz assim: aquilo que você ouve aumenta em você, aquilo que você fala cresce. Então o que você ouve? Você precisa selecionar o que você ouve.
É interessante, sabe por quê? Há milhares de vozes, há milhares e milhares de vozes. Que voz você tem ouvido? Queridos, é interessante, até o que você vai ler, você precisa selecionar aquilo que você vai ler. Se você for um menino, a não ser que você já tenha alcançado a maturidade espiritual, quando você alcança a maturidade espiritual, você pode ler todas as coisas e você não vai ser contaminado. Mas quando você não tem a maturidade espiritual, você ainda é criança, aquilo que você lê tem grande possibilidade de contaminar você. Grande possibilidade de contaminar você. Há centenas e milhares de pregadores de incredulidade. Ao invés de pregar a fé, eles pregam a incredulidade. Há muitos pregadores que negam a ressurreição. Nesses dias de Paulo, e Paulo fala a respeito disso, que dentro da igreja tinha pessoas que negavam a ressurreição. E aqui nós vamos falar um pouquinho a respeito da ressurreição dos mortos. Emineu e Fileto, eles negavam veementemente a ressurreição dos mortos. E eles estavam onde? No meio da igreja. Muitas vezes eram pregadores. Aquilo que você inclinar os seus ouvidos para ouvir, vai crescer em você. Interessante porque algumas vozes, elas sopram contra nós. E quando nós olhamos para a Bíblia, desde o Éden, aquela serpente, que era Satanás, a primeira encarnação ali, ela vem falando através da serpente, foi para questionar a palavra e colocar uma dúvida no coração de Eva. Eu vou dizer para você, se você é criança, se você é menino, dependendo de com quem você conversar, você fica perturbado na sua alma, porque você não tem a convicção daquilo que você acredita. Não tem a convicção. Preste atenção. Não são os milagres que nos faz maduros. Não é por você ter recebido uma cura que faz de você uma pessoa madura. Não é porque você chegou aqui pobre e Deus te prosperou que faz de você uma pessoa madura. Tem pessoas que avançaram, cresceram em todas as áreas, mas continuam ainda como crianças. Quando questionadas em algumas coisas, elas tremem, elas vacilam e ficam um pouco perturbadas na alma, porque ainda são crianças espiritualmente falando. Quando você amadurece, pode vir o confronto que for, a crítica que for. Hoje eu estava numa reunião de pastores, e aí chegou uma pessoa de um blog, e falou, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Eu estava com os pastores, e eu falei, só um momentinho que eu vou te ouvir. Ele falou, eu tenho mais de 80 mil visualizações, eu quero fazer uma pergunta para você, sobre essa questão que saiu no Campo Grande News. Isso é verdade ou mentira? Que agrediram uma pessoa que foi pedir comida lá na frente da igreja. Eu falei para ele, sim, é verdade. Todas as pessoas que foram lá na igreja, assim, desse comportamento, a gente bate mesmo. Meu irmão, ele regalou os olhos assim. Falei, rapaz, você vai acreditar numa mentira dessa? Você leu no jornal algo que você acredita? E ele já queria colocar alguma notinha no negócio dele lá. Então as pessoas ouvem alguma coisa e vai e faz o quê? Começa a passar e fala, você viu o que fizeram com a pessoa que foi pedir uma ajuda lá na igreja evangélica em Campo Grande? Simplesmente é mentira. Queridos, nós estávamos numa reunião aqui um dia com pastores do Brasil, vários pastores do Brasil. A gente tinha cedido o templo. De repente entrou uma pessoa por aquela porta, agredindo todo mundo. Ele tinha passado pelo posto de gasolina ali, e pegou a bomba de gasolina e tentou colocar fogo no posto. Tentaram pegar ele, correu, entrou na igreja. Quando nós vimos, ele estava aqui esparramando as cadeiras já para subir no altar. E o segurança veio, segurou ele, tirou. Meu irmão, isso aí agrediram alguém na igreja, bateram em alguém na igreja. Agora, se alguém entrar na sua casa dessa forma, agredindo todo mundo, o que você faz? Meu irmãozinho, para com isso, assim. Mas você precisa o quê? Autoridade. Só que ninguém vai agredir, ninguém vai bater em ninguém. E se alguém vier à igreja para pedir uma ajuda, a igreja sempre corresponde em ajudar alguém. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Mas a criança, ela não está exercitada, ela se abala com qualquer coisa.
Uma criança, ela não assume responsabilidades. Uma criança, muitas vezes ela se emburrece por qualquer coisa, se chateia por qualquer coisa. Fala assim, se as coisas são favoráveis ou não, nós vamos prosseguir na caminhada do mesmo jeito. Amém, queridos? Eu louvo a Deus porque nós temos na igreja centenas e centenas, milhares de pessoas maduras. Eu tenho convivido com pessoas maduras, tenho visto o amadurecimento na igreja. Vejo homens maduros, jovens maduros, mulheres maduras, mulheres que são indesistíveis na caminhada, diante das lutas, dos problemas, das dificuldades, mas estão consolidadas na fé. O apóstolo Paulo, ele fala as marcas do apostolado dele. Ele trazia no próprio corpo. Jesus, ele foi claro e específico, a árvore se conhece pelos frutos que ela dá. Não se colhe de figueira uva, e nem de uva figo. Cada árvore, ela produz segundo a sua espécie. Não tem como negar. As nossas obras nos identificam. Os nossos feitos não são simplesmente as nossas palavras, mas aquilo que nós produzimos como frutos. Quando olhamos a respeito do fruto do Espírito, a longanimidade, a bondade, a mansidão, domínio próprio, a temperança, tudo isso é fruto. O fruto, a mansidão, longanimidade, bondade, isso é fruto do Espírito. Isso que deve manifestar em você e através de você. Dê um aplauso ao Senhor. Diga fé. Queridos, é muito importante nós batalharmos diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue a nós. Batalhe diligentemente. Faça como esses atletas lá que estão disputando a Olimpíada. Imagina como eles vivem. Como eles vivem. Eles renunciam tudo. Eles renunciam, ou quase tudo, né? Porque outro dia pegaram um campeão, um camarada lá, encheu a cara, bebeu todas, e no outro dia não pôde competir. Imagina um negócio desse. Ele se absteve de alguma coisa por muito tempo, mas na hora da chegada foi lá e fez a besteira, passou a noite toda bebendo. No outro dia foi cortado. Imagina um negócio desse, na última hora, na chegada. E você vai entender a recomendação do apóstolo Paulo. O desenvolvimento da nossa fé não é por um mês, por uma semana ou por um ano. Ele vai dizer, ele vai se expressar assim: olha, o meu tempo já está cumprindo, eu estou para ser entregue. Mas ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Diga carreira. Diga carreira. Carreira é a nossa chamada. Tem gente que começa bem, brilha, mas depois, cadê? Não tem mais, não existiu mais. Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Esta é a nossa chamada. Essa é a nossa chamada. Isso é fundamental. Há uma carreira proposta por Deus para você. Algumas pessoas chamam a profissão de carreira, não é a carreira militar, a carreira é uma carreira, é uma proposta. Há uma carreira, uma chamada específica da parte de Deus que diz respeito à sua vocação ministerial. Você foi chamado para um propósito. Eu estava dizendo outro dia, todas as mulheres, elas foram vocacionadas para serem mães. Algumas fazem opção de não ser, outras são impedidas de ser, mas já nasce com essa genética, algumas vezes tem alguns problemas. Quando nós olhamos para as matriarcas, Sara, Rebeca e Raquel, as três eram estéreis, mas Deus abriu a madre. Todas as mulheres, elas nascem com a vocação para serem mães. Impressionante, né? Hoje temos muitos cursos que ajudam as jovens mães a cuidarem bem dos seus filhos. Mas mesmo se não tivesse esses cursos, é interessante, a criança nasce. Se você encostar no seio, ela já vai se dirigir para mamar. E não é impressionante um negócio desse? Como que pode? Alguém falou para ela? Não é? Não é interessante?
Então nós nascemos no reino com uma vocação. Todos nós nascemos com uma vocação. Há uma carreira proposta. E não é para um mês, para uma semana, para um ano. É como o apóstolo Paulo disse: olha, chegou o fim. Ele já sabia o tempo, que havia sido cumprido o tempo. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Há um outro ensinamento aqui, que fala a respeito dos batismos. Eu não vou conseguir concluir todos os 6 fundamentos, mas vou terminar com o batismo. A doutrina dos batismos. Por que a Bíblia fala assim? A doutrina dos ensinamentos, dos fundamentos dos batismos, não é do batismo. Porque há o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. O batismo nas águas não é uma opção, é uma ordenança de Jesus para todo aquele que crê. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Não diz quem for batizado e crer depois vai ser salvo. Diz quem crê e for batizado. Primeiro você crê, depois você é batizado. O batismo, na verdade, ele não salva. O batismo não salva. Mas o batismo foi uma ordenança dada por Jesus, a qual nós devemos praticá-la. Nós não podemos caminhar um tempo tão longo na vida cristã rejeitando o batismo, este ato do batismo. O batismo fala de sepultamento. A velha natureza vai ser sepultada. É um ato profético. O batismo fala de ressurreição. Quando você sai das águas, você ressurgiu para uma nova vida. O batismo é um testemunho diante de Deus, diante dos anjos, diante de principados, de potestade, diante de gente, da sua fé em Cristo Jesus. Queridos, o batismo é a expressão da sua fé. A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. A fé, ela é expressada por uma atitude. O batismo é a expressão daquilo que você acreditou. Primeiro você é processado em arrependimento. Queridos, não é porque nós somos pessoas boas que nós não temos do que nos arrepender. Mesmo sendo pessoas, porque tem muita gente boa. Tem gente boa. Mas mesmo assim, é preciso ser processado em arrependimento. Mesmo gente boa. Mesmo aquelas pessoas que você olha assim, aparentemente elas são perfeitas. Vivem a sua religiosidade. Se você olhasse pelo prisma natural, não tinha uma pessoa mais perfeita do que o apóstolo Paulo. Ele apresenta as suas credenciais da sua fé. Ele diz: olha, eu sou hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, fariseu, segundo a lei, irrepreensível. Mas ele vai ter a sua experiência de conversão. Aquelas cadeias que o prendiam na religiosidade, que faziam com que ele abominava os cristãos. Vai ser processado, vai se tornar o apóstolo Paulo, vai nos ensinar tanto a respeito de vida cristã. Vida cristã é muito mais do que vir à igreja. Vida cristã é uma chamada para vivermos no nosso dia a dia, na nossa intimidade, na nossa individualidade, na nossa coletividade. Vida cristã é para sermos autênticos no relacionamento comercial. Como nós tratamos coisas de negócio, até isso envolve vida cristã, o caráter cristão. Você está entendendo? Sim ou não? Até isso. Da questão sexual, da questão de pensamento, de práticas mesmo. Coisas aparentemente significantes, que o mundo diz: isso não tem importância, isso não é bem assim. Deus deseja que você seja feliz, e se você for feliz, segue em frente, suave na nave, como diz o cara lá. Não. Se você olhar para o campo da psicologia, diz assim, exatamente isso que diz. Não, se não está fazendo nada da tua alma, está bem, vai embora, acelera. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia muitas vezes chama assim, a nós negarmos a nós mesmos, a nossa própria vontade. Batismo. Processados em arrependimento, passamos pelas águas do batismo.
num ato público de reconhecimento da nossa fé, de expressão da nossa fé. Mas também a Bíblia fala a respeito do batismo com o Espírito Santo. É muito importante, depois de nascermos de novo, passarmos, isso pode acontecer até antes de sermos batizados nas águas, porque já podemos ser batizados com o Espírito Santo. Mesmo antes do batismo nas águas, nós já podemos ter a experiência do batismo com o Espírito Santo. Isso é possível? Lógico que é possível. Quando Pedro foi à casa de Cornélio, eles estavam reunidos, e ele começou a falar a respeito de Jesus. O Espírito de Deus foi derramado, e de repente as pessoas começaram a orar em línguas, e eles ficaram admirados. Na verdade, foram cheios do Espírito Santo. Como que pode? Eles nem foram batizados ainda, eram gentios, mas eles tinham ouvido a palavra, tinham recebido a palavra, e ali eles foram cheios do Espírito Santo. Preste atenção, já vamos encerrar. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, a ordem foi: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus, ele fala a respeito do batismo no Espírito Santo. Vocês serão batizados, não muito depois desses dias. João batizou com água, mas vós sereis batizados pelo Espírito Santo, e recebereis poder. Olha só, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Queridos, o que faz com que nós nos tornemos crentes de verdade e ousados é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo quebra em nós as cadeias da timidez, aquilo que nos paralisa, que nos faz indiferentes. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não é morno, não. A Bíblia diz: ou você seja frio ou seja quente. Morno não serve para Deus. Morno não serve para Deus. O batismo com o Espírito Santo, ele é fundamental, essencial para uma jornada de fé poderosa. Um crente mesmo que vai incendiar o mundo. Posso? E onde a gente vai encontrar esse negócio aí de batismo com o Espírito Santo? Você pode ser batizado com o Espírito Santo numa reunião como essa. Você pode ser batizado com o Espírito Santo lá na sua casa. Você pode entrar no seu quarto, fechar a sua porta e clamar e orar e buscar a face. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Alguém pode ministrar sobre você e você pode ser cheio do Espírito Santo. Nós temos momentos específicos. Nós temos o encontro com Deus. A última ministração do encontro com Deus é o quê? Batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. A doutrina do batismo. Batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo. Busque, seja cheio do Espírito Santo de Deus, e você vai viver o cristianismo autêntico. Dê um aplauso a Ele. Na semana que vem a gente prossegue um pouquinho mais. Vou falar sobre imposição de mãos. Vou falar sobre a ressurreição dos mortos. Vamos falar um pouquinho a respeito do juízo eterno. Amém? Amém? E lá no final vou dar uma aula para vocês, ensinar vocês a respeito de mordomia cristã, a respeito do dinheiro, que tem muita gente confundida na cabeça, perturbada na alma, a respeito desse negócio chamado dinheiro. Tem gente perturbada, quase possessa, quando se fala em dinheiro. Mas na última ministração, vou trazer um ensinamento, a fundamentação bíblica, para que esse espírito maligno seja vencido em você, e você saiba e aprenda a lidar com dinheiro. 2 améns, um levantar a mãozinha ainda fez assim. Diga amém, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Tem gente que acha que esse tema é um tema que não se deve falar, como isso não deve se falar em sexo na igreja. Como não vai se falar em sexo na igreja? Tem que falar. Amém? Fica em pé. Como que tem gente que fica incomodada com um negócio desse? Glória a Deus. Quantos foram abençoados? O desejo do Senhor é que possamos crescer. Passemos sim pelas fases. O infante tem uma fase, tem um tempo, adolescência, juventude, mas nós vamos chegar na maturidade. Levante suas mãos aos céus.
Diga assim: Pai, eu me rendo, eu me abro ao Teu Espírito. Tudo que eu desejo é que a Tua perfeita vontade se cumpra na minha vida. Eu me rendo, eu me abro ao mover do Teu Espírito. Eu abro mão da minha própria vontade, para que a Tua vontade seja estabelecida em mim. Vamos adorar ao Senhor, depois eu vou orar com você. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, Tua presença. Doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Oh Deus, Tua presença. Pega suas mãos e adore o Santo Espírito de Deus. Clame, clame, clame a Ele. Santo Espírito, levante suas mãos aos céus. Eu vou orar por você, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você seja curado, para que você seja liberto. Você vai prosseguir na sua caminhada de fé, e nada vai deter você, nada vai paralisar você. A estação de criança vai ficar para trás. Você não vai ficar estacionado como uma criança. Você vai prosseguir no desenvolvimento da sua fé, chegando à maturidade cristã, aperfeiçoado pela palavra de Deus. O Espírito Santo está neste lugar para ajudar você, para ajudar você. O Espírito Santo conhece o seu coração, Ele conhece o seu deitar, Ele conhece o seu levantar, Ele sabe o que está dentro de você, Ele conhece a sua guerra, Ele conhece a sua luta. E o Espírito Santo é o teu ajudador, o teu consolador. Ele é o Paráclito, aquele que está ao lado, para te guiar, para te dirigir em toda a verdade. Levante suas mãos aos céus agora. Espírito da sabedoria, Espírito da revelação, Espírito de Deus, eu sei que estás neste lugar, eu sei que estás neste lugar para nos ajudar. E o meu clamor, a minha oração é para que cada vida neste lugar seja envolvida pela Tua glória. Oh Pai, que eles saiam deste lugar cheios da Tua plenitude, cheios da Tua graça, cheios da alegria, do gozo, fundamentados na palavra. Eu profetizo, recebe a unção, a virtude, o poder do Espírito Santo. Agora, seja renovado, seja fortalecido pelo poder do Espírito de Deus. Os teus sonhos sejam ressuscitados agora, em o nome de Jesus. Que venha a cura apressadamente sobre a sua alma. Toda angústia, toda tristeza, todo pavor agora seja arrancado do seu coração. Eu ordeno isso no nome de Jesus. Recebe o manto da alegria,
Recebe agora o manto da alegria. Seja revestido pela unção da alegria. Eu profetizo isso agora, em o nome de Jesus. Diga: eu recebo, em o nome de Jesus. Dê um aplauso aí. Glória a Deus. Graças a Deus. Se assente aí. Eu quero dar a oportunidade para você plantar a sua semente. Quero dar a oportunidade para você entregar o seu dízimo. Essa oportunidade que temos em cada culto, em cada reunião. Escute bem. Nós não fazemos este momento por necessidade, por constrangimento. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. É um princípio bíblico. Eu disse que na última quarta-feira eu vou falar a respeito de finanças, para que você seja ampliado este entendimento e viva os princípios da palavra e desfrute de cada promessa. Nós aprendemos pela palavra que cada promessa ela está vinculada a um princípio. Quando vivemos o princípio, nós desfrutamos da promessa. Cada colheita que temos é fruto de uma semeadura. Eu estou aqui semeando a palavra no seu coração, a palavra da salvação, a palavra da cura, a palavra da libertação. E a igreja vai recebendo a palavra, vai sendo salva, vai sendo curada, vai sendo liberta, amém? A palavra é uma semente. O nosso dinheiro também é uma semente. Eu vou orar pelas suas finanças. Curve a sua cabeça. Pai, te agradecemos e te bendizemos pela oportunidade que temos de plantarmos sementes do teu reino. Ó Deus, que cada semente plantada resulte em uma colheita abundante para os teus filhos. E também cada semente plantada, ó Deus, cada dízimo entregue, seja um canal para alcançarmos centenas e milhares de pessoas, para alcançarmos famílias na nossa cidade, para que a tua obra ela cresça e ela avance em expansão, alcançando os perdidos. Pai, colocamos diante de ti as nossas finanças. Cumpre o teu propósito, ó Deus, através do dízimo e da oferta colocada no altar, em cada vida, em cada família. Em o nome de Jesus, diga amém. Enquanto ministramos o louvor, você pode vir ao altar. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar. Você mudou a minha história. Você mudou a minha história e fez o que ninguém. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Das minhas mãos, toda honra dada de Deus. A honra, a força e o levantar. É pra dizer que te pertenço, Deus. Se coloque em pé. Glória a Deus. Que a sua prioridade, todos os dias, sua prioridade seja Deus. Amém? As outras coisas são coisas. Lógico, você precisa ser dirigente do seu trabalho, você precisa ser dirigente dos seus estudos,
mas você não pode ser menos diligente nas coisas de Deus, não é verdade? A sua diligência vai trazer maturidade, crescimento espiritual. Levante suas mãos. Pai, te agradecemos e te bendizemos por esta noite na tua presença. Que a tua mão de poder esteja sobre a igreja, o Senhor esteja a nos conduzir em bom êxito. Ó Deus, agora voltando para os nossos lares, que a tua mão esteja a nos guardar, nos proteger. Ó Deus, no trabalho, que os teus filhos possam avançar, crescer. Ó Deus, em referência de uma vida cristã autêntica, que eles tragam em si as marcas de Cristo, esta identidade real. Deus, ilumina mais e mais os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender a tua palavra. Eu ordeno a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Diga amém. Deus que te abençoe. Uma boa noite para você. Shalom.